Hoje eu vou passar para vocês um indicador bastante injustiçado, na verdade, porque para mim ele é um excelente indicador e é bastante fácil de se trabalhar, de enxergar os movimentos do mercado, de obter dinheiro com o mercado, mas infelizmente ele não é utilizado tanto assim, pelo menos aqui no nosso país, tá? E também eu vou passar uma ideia de estratégia com ele, né, para você a partir dessa ideia poder desenvolver aí seus próprios estudos, suas próprias estratégias, tá? E eu tô falando de quem? Eu tô falando do indicador, entre aspas, tá? Indicador Heikin Ashi, tá? O Heikin Ashi, na verdade, ele não é muito bem um indicador. Ele é um candle que tem uma formação bastante específica, bastante diferenciada. Eu digo que é um tipo de candle bem tranquilo da gente poder ler o mercado e se compararmos ele principalmente com o candlestick padrão. Ele é muito tranquilo. Isso se deve bastante ao fato de que sua formação facilita muito o entendimento do gráfico. Ele filtra aqueles momentos mais erráticos, mais voláteis do mercado, né? E ele também não tem aquela variedade imensa de padrões que a gente vê nos candles normais, como por exemplo a mulher grávida, Dragonfly, que é a libélula, né? Estrela da manhã, enfim, um monte, 3 soldados brancos, um monte de padrão aí, tá? Eu, particularmente, eu gosto bastante de seguir tendência, e o Heikin Ashi me ajuda a isso, porque ele me auxilia na detecção de forma bem simples, bem objetiva, que é o que eu gosto, né? A tendência do mercado, a força dessa tendência e o momento que ela se torna mais fraca ou que ela começa a reverter. Ele também funciona para ações, para contratos futuros, criptomoedas, commodities, funciona para swing trade, para day trade, para position trade, funciona em diversos tempos gráficos, até em tempos gráficos atemporais, como o Renko, por exemplo, né? Então ele é uma espécie de candle ou um indicador, de novo entre aspas, bastante democrático, né? Ele atende todos os gostos aí basicamente. Para colocar ele no Profit é bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a minha tela e eu vou mostrar aqui para vocês, estou com o Profit aberto, né? E é bem simples, é só a gente vir aqui, ó, no candlestick aqui, ó. Se você não tem essa barrinha aqui, é porque ela tá escondida, tá? É só clicar aqui no reloginho, setinha para baixo, candlestick Heikin Ashi, tá aqui, ó. Esse último aqui é o candle Heikin Ashi. Muito bem, estamos aqui com o candle Heikin Ashi, tá? Olha só como ele é diferente, né? E para facilitar a visualização, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor dele aqui, tá? Aí vocês podem colocar a cor que você quiser, que cada um quiser, né? Eu vou colocar aqui verde, só para ficar mais fácil, tá? Verde limão positivo, vermelho negativo, e eu vou colocar a linha da mesma forma, só para ficar mais fácil de observar aqui, tá? Então, tá aqui nosso querido candle Heikin Ashi, a gente vê que ele é diferente em relação ao candlestick normal, né? E aqui, por exemplo, eu estou com o gráfico do índice futuro nos 60 minutos, mas eu posso trabalhar ele em ações, na Petrobras, por exemplo, no gráfico diário, tá? Deixa eu só apagar isso daqui. E aqui nós vemos, olha só como ele facilita a visualização da tendência. A gente percebe que essa tendência de alta aqui, ela durou basicamente até aqui. Depois deu mais um respirinho, fez aqui um pivôzinho de baixa e caiu. Mas a gente vai conversar, eu vou mostrar tudo tintim por tintim aí para vocês, né? Aparentemente é só para mostrar para vocês de início como é mais fácil de visualizar do que os candles padrões, né? Que fica muito mais errático, né? Fica muito mais caótico aparentemente o movimento. O Heikin Ashi, você pode personalizar ele de acordo com o seu perfil, tá? Mas como assim, Elias? Como é que eu posso personalizar ele de acordo com o meu perfil, né? Você pode personalizar o Heikin Ashi no sentido de suavizar ainda mais os movimentos, para que esses ruídos que a gente vê, por exemplo, aqui, esses ruídos que a gente vê aqui, eles sejam eliminados do gráfico, tá?
Então, por exemplo, vamos lá. Como é que a gente suaviza o Heikin Ashi? A gente dá 2 cliques em cima dele, vai abrir essa telinha, vai em parâmetros e aqui a gente vai suavizar ele, tá? A gente escolhe o período que a gente quer suavizar e o tipo, se a gente quer aritmético, exponencial, tipo de suavização, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, tá? 5 períodos exponencial. Deixa eu trazer aqui para vocês observarem como já muda o gráfico, quer ver? Olha só como já suavizou, tá vendo? Aquela muvuca que estava aparecendo aqui já não está mais. Aquele monte de coisa que estava aparecendo aqui já não está mais, tá vendo? A gente consegue suavizar mais ainda. Por exemplo, vamos colocar aqui 8 períodos, tá? 8 períodos. Dá um OK. Olha só, suavizou mais ainda. A gente pode personalizar ele para que ele elimine esses ruídos. É óbvio que não existe almoço grátis no mercado, que se por um lado a gente tem o bônus de filtrar esses movimentos de volatilidade, esses movimentos que o preço vai de um lado para o outro, mas que no final das contas não sai do lugar, né? Não sai de determinado nível, como por exemplo uma consolidação que a gente viu aqui agora. Por outro lado, quanto mais suavizado a gente deixa o Heikin Ashi, mais tardio, mais atrasado ele vai indicar uma reversão de tendência. Seja para tomar uma posição, ou seja para a gente poder encerrar, para a gente poder sair de um trade, tá? Por que é tão simples, pelo menos na minha opinião, né, estudar o mercado e operar utilizando o Heikin Ashi, pessoal? Porque basicamente com ele a gente tem apenas 4 padrões, que são os padrões mais importantes aí do Heikin Ashi. Eu vou explicar esses padrões para você. Primeiro padrão, um corpo amplo de alta, no caso aqui um verde, né? Pode ser azul, pode ser a cor que você quiser que seja, branco, né? Sem sombra inferior, tá? Corpo grande, branco, sem sombra inferior, e branco ou verde de alta. E quando eu digo branco, pessoal, eu quero dizer o seguinte: maior do que a sombra, tá? Por exemplo, olha só, esse corpo aqui é um corpo grande, de alta, sem sombra inferior, ele só tem sombra superior. Sombra superior para tendência de alta, maravilha, tá? Maravilha. Esse é um candle grande, é um candle com grande corpo, sem sombra inferior, com sombra superior. Isso daqui indica a tendência de alta forte, grande força compradora. Os touros estão aí ensandecidos, dominando o mercado nesse momento. Tem um desequilíbrio de forças, e nesse desequilíbrio de força quem está ganhando são os comprados, tá? Esse é um candle grande? Beleza? E esse? Aí você vai falar, esse não é, Rodrigo, porque olha o tamanho desse, olha o tamanho desse. Pois é, mas se a gente voltar aqui, a gente vai observar, pessoal, que é o seguinte: precisa ter um candle com amplo corpo, significa em relação à sua própria sombra, tá? Olha só o corpo desse candle em relação à sombra dele. É um corpo bem maior do que a sombra. Também não tem sombra inferior, isso daí é primordial. Para a tendência de alta, para mostrar uma força compradora muito forte, não pode ter sombra inferior. Esse aqui, no caso, seria um bom exemplo desse tipo de candle que eu estou falando. Outro exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo, aqui, ó. Por exemplo, esse candle aqui, ó. Um candle vermelho com amplo corpo e sem sombra superior. Candle de baixa, com amplo corpo, sem sombra superior, significa uma forte tendência de baixa, uma forte força vendedora. Os ursos estão dominando o mercado nesse momento, beleza? Rodrigo, por que esse aqui não é então, já que ele tem um corpo legal, também não tem sombra superior? Porque olha só o tamanho desse pavio dele, é praticamente o mesmo tamanho do corpo, tá? Então, nesse caso, como o corpo não é bem maior do que o próprio pavio do candle, ele não conta, tá? A gente ignora esse candle, a gente vai buscar esse tipo de candle aqui, tá? Esse também não, porque o pavio é mais ou menos o mesmo tamanho, um pouquinho menor do que o corpo, ok? Vamos mais para frente. Olha esse daqui que também é bonito.
A gente pode observar que teve uma consolidaçãozinha aqui, ó, e depois rompeu com um candle desse tipo, tá vendo? E aí consolidou de novo e tá caindo, né? Por enquanto tá caindo, beleza? Olha aqui como esse movimento de alta, pessoal, não apresentou aqueles candles fortes de alta que a gente tava vendo aqui, tá vendo? Nenhum desses 3 candles é um candle daquele tipo de candle forte de alta, beleza? Muito bem. Vamos para o próximo. Candle com sombra dos dois lados, ou seja, sombra superior, sombra inferior. Candle com sombra dos dois lados, como esse daqui, por exemplo, indica uma fraqueza, pelo menos momentânea, do movimento anterior, indica aí um aparente equilíbrio de forças entre compradores e vendedores, tá? O preço chacoalhou por um lado, chacoalhou para o outro. Esse candle aqui, esse tipo de candle, não é o tipo de candle para se entrar, pelo menos eu não vejo ele como um candle possível de entrada, porque ele pode tanto explodir para cima e reverter esse primeiro movimento de queda aqui, quanto ir para baixo, tá? Como de fato ele fez aqui. Aqui no caso ele continuou o movimento, mas ele poderia muito bem ter ido para cima. E por fim, temos aquele tipo de candle que é praticamente sem corpo nenhum, que é um dojizão, que é esse aqui, que também indica uma fraqueza de movimento, uma indecisão do mercado, um equilíbrio de forças. Então é basicamente isso que a gente tem que olhar no mercado. Candle forte de baixa, candle forte de alta, doji, que é esse aqui, né? E candles com ampla sombra dos dois lados, tá? São esses os 4 tipos de candles importantes aí para a gente poder analisar e começar a tentar operar e estudar com base no Heikin Ashi. Você olha a tendência do mercado, observa qual candle Heikin Ashi que se formou e com base nisso toma uma decisão de compra, de venda, de ficar de fora. Além disso, pessoal, como dica para a gente trabalhar melhor, com mais aprimoramento, o Heikin Ashi, a abertura do candle Heikin Ashi, ela é exatamente, a abertura do candle Heikin Ashi, ela se dá exatamente na metade do tamanho do candle anterior. Tá? Então, por exemplo, a gente observa que a abertura desse candle aqui é exatamente na metade do candle anterior. A abertura desse daqui é exatamente na metade do candle anterior. A abertura desse daqui, que foi aqui no caso, porque é um candle de queda, né, é exatamente na metade do candle anterior. E assim sucessivamente, tá? Não importa se tem gap, se não tem gap, se abriu para cima, para baixo, enfim. Outra coisa, no candle Heikin Ashi, se tiver uma sombra superior, isso indica o quê? Que o preço daquele ativo nesse momento, no caso da Petrobras, em determinado momento aqui desse candle atingiu essa máxima, assim como nos candles padrões, né? E a mínima é a mesma coisa. Em algum momento na formação desse candle, o preço atingiu a mínima. Pode ser que o preço tenha fechado, inclusive, aqui na mínima, porque o Heikin Ashi ele trabalha de uma forma diferenciada. Ele usa médias de preço para cálculo e tudo mais, tá? Só que, detalhe, essas regras, todas essas regras que eu tô falando aqui, elas só funcionam, elas só valem pro Heikin Ashi padrão, Heikin Ashi sem suavização, beleza? Além disso, quanto menor for o corpo do candle Heikin Ashi, mais fraca vai ser a tendência e a força daquele ativo naquele determinado momento, né? E candles com quase sem nenhum corpo e com muita sombra, como esse daqui, significa uma consolidação. Beleza, Erias, então o Heikin Ashi é perfeito, é uma maravilha, eu vou só acertar com ele porque ele é um indicador mor, ele é a mãe de todos os outros, ele é infalível, ele é insuperável. Não, calma aí, pessoal, não é bem assim, tá? O Heikin Ashi tem alguns contras também, beleza? Até agora eu só falei aqui praticamente as vantagens dele. Agora eu vou começar a falar um pouquinho das desvantagens, que é importante a gente saber qual que é o calcanhar de Aquiles, onde que fica o ponto fraco do Heikin Ashi, que é onde a gente tem que ter um pouco mais de atenção, né? O Heikin Ashi é um tipo de candle suavizado. Não importa se você suavizou ele aqui nas propriedades ou não.
ele por natureza, mesmo assim mantendo um período, ele já é suavizado, porque ele é feito para ser um seguidor de tendência que retira movimentos erráticos do mercado. Isso significa que ele se utiliza de movimentações e preços passados. E por conta de ele se utilizar de movimentações e preços passados, ele se torna atrasado em relação à movimentação real do preço. E vale mencionar também que quanto mais suavizado você deixá-lo, né, então aí sim entra aqui nessa suavização, quanto mais maior número de períodos que você coloca aqui, mais atrasado ele vai ser. Tá? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com Heikin Ashi sem suavização, Heikin Ashi padrão, ele vai ter só um pouquinho de atraso em relação a quem trabalha com o candlestick normal, candle padrãozão. Vai ter atraso? Vai, mas bem pouquinho, bem pouquinho. Se você comparar uma pessoa que trabalha com Heikin Ashi padrão de uma pessoa que trabalha com Heikin Ashi, por exemplo, de 8 períodos, o de 8 períodos vai ser mais atrasado em relação ao Heikin Ashi padrão. Lógico que em contrapartida ele vai filtrar mais movimentos ruins, mais movimentos erráticos, ele vai te dar uma garantia maior de movimento, tá? Uma pessoa que trabalha com, por exemplo, Heikin Ashi de 80 períodos, ele vai ter uma suavização já grande e vai estar bem mais atrasado com relação a quem trabalha com Heikin Ashi de 8 períodos, tá? Então tem que saber equilibrar isso daí. É a mesma filosofia de uma média móvel, né? Ou qualquer outro indicador seguidor de tendência. Além disso, o Heikin Ashi, como ele possui uma forma de cálculo diferenciada para sua formação, né, o seu fechamento não necessariamente equivale ao real fechamento do preço, tá? Mas sim um valor que na grande maioria das vezes é aproximado. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na própria Petrobras. Olha aqui, Heikin Ashi aqui fechou em 30,60. Se a gente vier e colocar aqui candlestick, a gente vai ver que está em 29,94 o fechamento do preço. Então a gente tem que observar isso também, tá? O fechamento do Heikin Ashi não equivale necessariamente, lógico que às vezes coincide, né? Não equivale necessariamente ao fechamento do preço, beleza? Agora sim, você já tá fera em Heikin Ashi, tá expert nele, né? Mas tá faltando alguma coisa, Elias, dá uma ajuda, me dá uma luz, pelo amor de Deus. Dá uma ideia de como eu posso trabalhar com Heikin Ashi, né? Como é que eu posso operar isso aqui? Bom, é lógico que eu vou te dar essa ideia, prometi lá no começo do vídeo, mas antes de ir para a estratégia, antes de ir para o setup, utilize o seu indicador, não de tendência, mas o seu dedo indicador para clicar no like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquele amigo mão de alface para ele aprender a seguir tendência e já fala aí para mim nos comentários se você já utiliza o Heikin Ashi, se você conhecia o Heikin Ashi, se você já utilizou ele alguma vez, se você já operou com ele, tá? Vamos trocar experiência aí, pessoal, para toda a comunidade poder crescer junto, beleza? Não se esquece do like. Agora sim, uma boa forma que eu acho de se trabalhar com o Heikin Ashi é utilizar 3 telas, tá? Igual o famoso triple screen, né? Igual o famoso triple screen, mas com uma diferença importante. No triple screen, a gente tem cada tela um tempo gráfico diferente. Aqui não. Aqui nós vamos ter as 3 telas com o mesmo tempo gráfico, tá? Vou colocar aqui então o índice futuro. Beleza? O índice futuro está aqui, gráfico de candlestick normal. Beleza. Mas Rodrigo, como é que é assim que você vai trabalhar 3 telas com o mesmo tempo gráfico? Sim, porque nós vamos diferenciá-las de acordo com a suavização do Heikin Ashi. Em uma tela, e eu já preparei aqui, ó, olha aqui que chuchu. Em uma tela eu vou colocar aqui, deixa eu maximizar aqui de novo só para vocês observarem bem. Eu vou colocar aqui o Heikin Ashi, tá? E vou suavizar esse Heikin Ashi em
50 períodos. 50 períodos, tá? Uma bela suavização, né? Uma bela suavização. E olha como ele fica, pessoal. Por isso que eu falei para vocês que aquelas regras que a gente comentou lá atrás não se aplicam para candles, para Heikin-Ashi suavizado, tá? Porque não dá para se aplicar realmente, tá? Então aqui nós temos o Heikin-Ashi de suavizado em 50 períodos. Essa vai ser a nossa primeira tela. É um Heikin-Ashi, como eu falei, bem suavizado. Ele vai filtrar uma grande parte de ruídos, tá? Mas vai ter também um atraso, né, bastante elevado, relativamente alto aí, tá? Mas isso não importa tanto, porque eu não vou operar com base nesse gráfico. Ele só vai me dizer, de forma bem objetiva, sem sombra de dúvidas, qual a tendência maior naquele determinado período, tá? Nesse caso aqui, se o candle tiver verde, a tendência é de alta. Se tiver vermelho, a tendência é de baixa. É isso que esse gráfico vai me mostrar, beleza? Então tem aqui o índice futuro. Vamos colocar aqui todos no mesmo período, tá? Todos, por exemplo, nos 10 minutos, beleza? 10 minutos aqui em cima, 10 minutos aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou pegar e vou criar uma cópia, porque eu vou mudar o período do Heikin-Ashi aqui de baixo, tá? Deixa eu maximizar aqui para mostrar para vocês. Então aqui por enquanto eu estou com o Heikin-Ashi suavizado em 50 períodos. Agora eu vou colocar ele suavizado em 13 períodos, tá? 13 períodos. E a gente vai observar que ele vai ser bem menos suave realmente do que o anterior, tá? Mesmo assim, ele vai filtrar aí uma boa parte dos ruídos também, beleza? Esse segundo gráfico aqui, também eu só vou observar a tendência nesse segundo gráfico. Então, candle verde para mim é alta, candle vermelho para mim é venda. Essa tendência, obviamente, é um prazo intermediário, beleza? Então tá aqui. Meu primeiro gráfico aqui em cima, ok? Meu segundo gráfico aqui embaixo, todos nos 10 minutos. E aqui eu também vou deixar nos 10 minutos. E eu vou tirar mais uma cópia aqui para colocar mais um Heikin-Ashi aqui no meu gráfico principal. Esse daqui vai ser o meu gráfico operacional, tá? E eu vou colocar aqui o Heikin-Ashi sem suavização. E aqui vai ser só o Heikin-Ashi, tá? Beleza. Então, primeiro gráfico, repetindo para fixar bem aí para vocês, pessoal. Heikin-Ashi de 50 períodos. Segundo gráfico, Heikin-Ashi de 13 períodos. Terceiro gráfico, Heikin-Ashi sem suavização. Todos eles no mesmo período. Qual período, Rodrigo? Eu coloquei aqui 10 minutos, mas só a título de exemplo. Você pode colocar 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Você pode colocar no dólar, você pode colocar em ações, no que você quiser, beleza? Também existe uma variação desse módulo aqui operacional, que é deixar aqui sem o Heikin-Ashi, deixar só no preço. Mas como o foco aqui é Heikin-Ashi, eu vou deixar ele com Heikin-Ashi também, e mesmo porque eu prefiro do que o preço, tá? Bom, o meu gráfico maior, que é esse aqui, que tem o Heikin-Ashi de 50 períodos, está verde. Então eu só vou buscar compras aqui. Beleza. Se o meu gráfico de cima está verde, eu só vou buscar compras, eu vou esperar o meu gráfico intermediário fica verde também, porque aí eu tenho a tendência principal para cima e a tendência intermediária também para cima. Eu tenho uma confluência de tendências, tá? Então, por exemplo, se tiver assim, ó, aqui verde, aqui vermelho, eu já nem vou para o gráfico principal, eu já não faço nada. Eu vou esperar aqui ficar verde ou aqui em cima ficar vermelho, tá? No caso aqui, ó, ficou verdinho, beleza? Aqui ficou aqui tá verde, eu vou esperar aqui o gráfico principal, tá bom? Beleza, vamos supor que então estamos aqui neste período, tá? E aí de repente ele fez esse candlezinho, opa, candle verde, vou comprar? Não vai comprar por quê?
Porque aqui eu tenho que lembrar daqueles 4 tipos de candles que a gente comentou lá atrás. E eu preciso então de um candle de força. O que está me aparecendo aqui é um candle sem nenhum corpo praticamente e com uma sombra muito grande. É um movimento de consolidação. Eu não quero entrar em consolidação, eu quero entrar junto com a força dominante. Então eu vou esperar aí um candle de alta. E aqui está esse candle de alta, uma barra, um corpo, né, na verdade, bem amplo, bem maior do que a sua própria barra, fechou, eu entro e sigo o trade, tá? E aqui é lógico, tá no finalzinho do pregão, tô pegando só para dar um exemplo para vocês, tá? Mas chegou aí a dar praticamente aí uns 500 pontos mais ou menos, tá, pessoal? Então, já teria dado, mesmo que seja no finalzinho do pregão, um belo trade, tá? Vamos colocar um outro ativo aqui para vocês observarem. Vamos por exemplo, sei lá, vamos pôr a Petrinha mesmo, a gente já estava falando da Petro, né? Olha aqui a Petrobras, pessoal, ela caiu aí no dia 23, caiu forte, né? Mais de 6% de queda. Bom, aqui tudo vermelho, aqui por enquanto também tudo vermelho, né? Eu vou buscar aqui possibilidades de venda, tá? Então a gente vai buscar possibilidades de venda. Nesse período aqui que tá verde aqui, ó, nesses 3 candles, eu não vou nem pro gráfico principal. Por quê? Porque a tendência principal está me dando movimento de baixa, está me indicando queda e força vendedora. A intermediária está dando uma repicada, que é basicamente esse repique aqui, ó, tá? Que realmente ela lutou contra a tendência maior e depois ela perdeu, tá vendo? Aí a partir daqui sim, ó. A partir daqui sim, ó. A partir daqui a gente vê uma confluência de movimentações que vai dar basicamente nesse ponto aqui, e aí a gente vai aguardar o que? A formação de um candle de força vendedora. Esse é um candle de força vendedora? Não! Por que não? Porque a gente tem grande sombra, corpo pequeno e além disso nós temos sombra superior, tá? Esse daqui sim, é um candle com amplo corpo. Tem uma ampla sombra inferior também? Tem uma ampla sombra inferior também, mas ele não tem a sombra superior. Isso já me habilita a tomar essa posição na ponta vendedora e aí é só seguir o trade, tá? No caso aqui, pessoal, daria para ter pego aí, vamos supor que deu uma entrada mais ou menos aqui, ó, mais de 1% na Petrobras. Tá? Olha que legal, né? Esse é o operacional. Espera ficar a mesma cor nos dois gráficos que me diz a tendência e aguarda um sinal, um candle de força no gráfico principal. Beleza? Onde que a gente põe o stop, Rodrigo? Você está falando aí de entrada, tudo, mas é óbvio que nem todos os trades dão certo. Então onde que a gente põe o stop? Bom, vamos supor que a gente tenha entrado, pessoal, vamos supor que a gente tenha entrado nesse ponto aqui, né? Nesse candle aqui, beleza? Entramos nesse candle, portanto, o stop pode ser, e eu aconselho que seja acima da máxima do candle. Lembrando que, geralmente em candle de força, né? Como não vai haver sombra superior, no caso de candle de força de baixa, o seu stop vai ficar logo acima da abertura dele, tá? Que é metade do tamanho do candle anterior, beleza? Então, stop acima da máxima, beleza? Alvo. A gente pode colocar um alvo de 1,618% do risco para baixo, beleza? Então, a gente calcula, por exemplo, a nossa entrada foi basicamente aqui, né? Vamos supor que tenha sido aqui a nossa entrada, tá? A gente vai calcular esse tamanho, vai multiplicar por 1,618 e vai dar a nossa saída aqui. O stop aqui em cima, tá? E vamos ser felizes, né? Existem outras variáveis, é lógico, tá? Você pode colocar de repente, se seu stop ficar muito apertado, porque às vezes você não tem um candle amplo assim, né? Se o seu stop ficar muito apertado, você pode colocar o seu stop, ao invés de colocar na máxima do candle de entrada, você pode colocar no último topo, que é aqui. No caso nesse caso aqui, ficou muito grande, tá? Mas a gente pode observar que nem sempre fica. Por exemplo, aqui, ó, achei aqui um exemplo, tá?
Vamos supor que nesse candle aqui esteja tudo verdinho, tá? Esses outros dois aqui estejam verdinhos e aqui nós temos aí um candle de força. A gente vai comprar no fechamento, muito bem. O stop ficou aí 0,16, 5 centavos só de diferença. É fácil tomar um stop. Nesse caso, a gente pode jogar o stop aqui, ó. Tá? Dá 9, 10 centavinhos aí de diferença, beleza? Jogamos o stop aqui para baixo, muito bem. E aí a gente surfa a tendência, 1.618 aí o tamanho do risco. Obviamente aí deu mais do que isso, teria dado ganho aqui nessa operação da Petrobras. Também dá para fazer uma outra coisa. O que dá para fazer também? Calcular uma vez o tamanho do risco, tá? Então, por exemplo, 9 centavos, eu vou jogar 9 centavos para cima. Deu 9 centavos aqui para cima, faz uma parcial e o restante leva até a gente enxergar um candle que mostra a fraqueza do movimento. Que no caso aqui, vamos supor que vai ser nada aqui ainda, ó. Vai acabar o dia, aí acabou o dia. Vai ser esse candle aqui das 16h50, tá vendo? Embora seja um operacional bastante simples, pessoal, ele é bastante eficaz também, porque você vai buscar a entrada quando a gente tem os tempos gráficos convergindo para o mesmo lado, né? E de repente entra uma força muito grande indo para aquele mesmo lado, né? Querendo dar aquela continuidade do movimento, querendo continuar a tendência. Então é um tipo de estratégia bastante segura, e nesse sentido você dificilmente vai operar contra a tendência. Eu digo assim, não vou dizer nunca, porque pode acontecer, tá? Mas geralmente o que vai acontecer é o seguinte, às vezes vai mudar a cor dos candles aqui só para fazer uma violinada, como aqui nesse caso os vermelhos aqui, tá vendo? Só para dar uma violinadinha. Aí nesse caso aí vai ser um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim, várias vezes você consegue fazer uma parcial, você consegue de repente ajustar o stop, tá? Aí vocês têm que usar a criatividade, o perfil de cada um de vocês para poder adequar essa estratégia inicial, essa ideia de operacional para cada um de vocês, tá? Eu espero então que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ficou realmente até o final, considere aí se inscrever no canal, deixar o seu like, escrever um comentário legal, pois isso ajuda bastante a gente aqui e é totalmente na fachola. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até mais. Valeu, falou. Tchau, tchau, pessoal.